Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez com vocês para darmos a continuação do nosso estudo. Tá bem interessante para você que vem acompanhando. E hoje nós iremos ler o capítulo 21, que terminamos ontem o 20 e falava de Paulo regressando a Jerusalém e se despedindo de todos da igreja. Então vamos lá? O 21 diz assim, Paulo viaja para Jerusalém. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós, e no dia seguinte a Rodes, e dali a Patara. Achamos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, onde o navio havia de ser descarregado. Encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E na praia, ajoelhamo-nos e oramos. E despedindo-nos um dos outros, embarcamos. E eles voltaram para suas casas. Continuamos nossa viagem de Tiro e chegamos a Ptolemaida, onde saudamos irmãos e passamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta de nome Agabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e as mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, pedimos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Mnason Cíprio, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. Você veja aqui, pessoal, que Paulo ele era tão desafiador que, por mais que havia ameaças, circunstâncias, mas ao mesmo tempo ele enfrentava aquilo tudo porque ele sabia que a palavra de Deus tinha que ser pregada, ainda que isso iria lhe custar a vida. E ele já estava recebendo como a revelação pelo Espírito e pelos profetas, como esse homem que chegou a ele e disse: olha, assim vão lhe fazer, das coisas que sobreviriam. Mas ele não estava importando com a sua própria vida. E hoje nós vemos tantas pessoas só se importando com a sua própria vida. Isso se torna até uma vergonha, porque você veja um homem com o espírito de Paulo, com a classe de Paulo, com a mentalidade de Paulo, com os pensamentos de Paulo, é difícil de encontrar hoje. Muitas pessoas estão pensando em si próprio, nos seus próprios benefícios, nos seus próprios bel-prazer, nas suas próprias vontades, mas Paulo não.
Ele só pensava em levar o evangelho do Senhor Jesus adiante, mesmo que isso lhe custasse a vida. E isso é um exemplo para todos nós. Todos nós. De nós, entendermos que a nossa vida, ela é de Cristo. E se é de Cristo, que Ele faça com ela o que Ele bem quiser. Então é muito importante que a gente venhamos ter dentro de nós esse espírito de servir a Deus igual a Paulo. E aí, ele já sabendo de tudo isso, e você vê que graças a esse espírito que ele tinha e outros mais, que o evangelho já estava se expandindo bastante. Se você lê aí, está acompanhando conosco, você já viu que ele ia de um lado, passava 3 anos de um lado, 2 anos no outro, e aquele ritmo dele ali, fazia um crescimento imenso da palavra de Deus. Vamos seguir no versículo 17, diz assim: Paulo chega a Jerusalém. Logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Paulo saudou-os e contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e lhe disseram: Olhai, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. A respeito de ti, foram informados de que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos? Certamente ouvirão que há chegado. Faze-os, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma contigo esse, santifica com eles e pague as despesas dele, para que raspem a cabeça. Assim todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados a respeito de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à lei. Todavia, quando os gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que se afastem do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, dos animais estrangulados e da prostituição. No dia seguinte, Paulo, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles, então entrou no templo, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, agitaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Antes, tinham visto com ele na cidade o efésio Trofimo, o qual pensavam que Paulo fizera entrar no templo. Agitou-se toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que toda Jerusalém estava em confusão. Ele imediatamente tomou consigo soldados e oficiais e correu para o meio do povo. Quando viram chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar a Paulo. Então, aproximando-se o comandante, prendeu
mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntou quem era e o que tinha feito. Na multidão, uns gritavam de uma maneira, outros de outra. Como o comandante nada podia saber ao certo, por causa da confusão, ordenou que Paulo fosse conduzido à fortaleza. Chegando ele às escadas, os soldados tiveram de carregá-lo por causa da violência da multidão, pois a multidão o seguia gritando, mata-o. Você vê aqui, pessoal, algo parecido com o que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Não tendo eles de que o acusar, acusavam de blasfêmia, acusavam de contra o templo, acusavam de coisas, sabe, que não tinha um fundamento. E eles próprios eram os que não praticavam a palavra de Deus. Você vê que o diabo sempre quer matar as pessoas que levam a verdade. E sempre aqueles que querem matar são aqueles que não vivem a verdade. Mas vamos lá. Pois a multidão o seguia gritando, mata-o. Quando ia ser conduzido para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante, permita-me dizer-te algo. Respondeu ele, sabeis o grego? Não és tu egípcio, que há poucos dias iniciou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade importante da Cilícia. Peço-te, porém, que me permitas falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo pôs-se em pé nas escadas e fez sinal com a mão ao povo. Tendo feito grande silêncio, disse-lhes em hebraico. Disse-lhes em hebraico. O que Paulo lhe disse? Vamos falar amanhã. Vamos dar a continuação amanhã, pessoal, porque aqui termina o capítulo 21 e amanhã vamos retornar com o capítulo 22, falando qual foi o discurso de Paulo. Tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Vamos continuar nessa sequência do nosso aqui devocional. Tá muito especial e eu penso que você está aprendendo algo. Agora eu gostaria que você fizesse aí um comentário, curtisse a página para que os algoritmos entendam que é algo relevante, possa mandar para outras pessoas. Você pode também compartilhar com um amigo, com uma amiga e nos ajudar como? Inscrevendo no canal, para continuarmos crescendo esse canal de bênção da Palavra de Deus para aqueles que precisam ouvi-la, tá? Conto com vocês. Deus abençoe a todos. Amanhã vamos falar qual foi o discurso de Paulo. Terminou aqui o 21. Amanhã a gente fala o capítulo 22. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até amanhã.